Boa noite a todos. Hoje, sábado, mais uma live aqui no meu Instagram. Hoje temos uma convidada que vai falar sobre círculos restaurativos, sobre processos circulares, são as práticas que eu vou ver se ela já entrou aqui. Está aqui já vou aceitar para a gente já começar, porque o papo hoje vai longe e temos muito para falar sobre esse assunto. Acho que ela já deve estar entrando. E é uma conversa, né, sobre a justiça restaurativa, o processo circular. E vai ser pouco aqui o tempo da live, na verdade, né? Eu já vejo aqui o pessoal entrando também, tá? Deixa eu ver quem mais entrou. Diana, tá? Vamos ver. Mari, se você entrou, dá um sinalzinho para nós. Estamos aguardando você, porque hoje temos bastante assunto. Não que os outros não sejam, né? Mas é que a justiça restaurativa, né, e o processo circular, os processos circulares, vai acabar abrangendo assim muitos aspectos do que a gente já veio falando em outras lives aqui. Ela já disse que entrou. Será que eu não estou? Você está me escutando, Mari? Pode digitar ali que eu... Vamos ver se você pode digitar, porque eu ainda não estou te vendo aqui. Vamos ver. Eu acho que é melhor, Mari, talvez você entrar e sair novamente, porque eu apertei aqui para te aceitar, sabe? Isso. Vou aqui visualizar, aqui fazer uma... Dá certo, Mari. Agora ele apareceu de uma forma mais ampla aqui a tua participação. Oh, Aqui. deu certo Oi! agora. Que bom, seja bem-vinda. Tudo e você? Que bom te receber aqui na minha Tudo casa. jóia. Bom Que te saudade. receber. Pois é, a gente está longe, está perto, né? Mas Isso mesmo. olha, que bom que você aceitou o convite, né, para participar. Fico muito contente. Vou te apresentar aqui para quem não te conhece, tá? A Mariana Pisaco Cordeiro, ela é graduada em Direito pelo EPG, é especialista em conciliação, mediação e arbitragem, instrutora de mediação judicial do CNJ e também de justiça restaurativa, círculos de construção de paz no Tribunal de Justiça do Paraná, com capacitação pela Ajures, um curso ministrado por Kay Pranes. Depois você fala um pouquinho da Kay para nós, né? Ela também é gestora administrativa do Sejusc de Ponta Grossa e participa do comitê gestor das capacitações em justiça restaurativa, conciliação e mediação aqui do nosso Tribunal do Paraná. E, Mari, olha, é uma honra, né, novamente, eu não me canso de falar isso, né? E sabe que eu vou te contar uma surpresa, né? Que eu não sabia que você tinha sido a professora da minha irmã, da Márcia, né, de Justiça Restaurativa. E ela falou, ai, a Mari. Eu falei, mas onde você conhece a Mari? Não, mas ela foi minha professora, né? Eu falei, que joia. E a Paloma, que é minha irmã, também foi a minha professora de círculos restaurativos, ela com a Maíta Lobo, né? E eu só posso dizer assim que nós estamos num círculo muito legal, né? Você veja que o círculo vai se fechando. Mas eu queria colocar, antes de te passar a palavra, que eu vou começar fazendo uma pergunta para você já entrar no assunto, tá? Eu também vou me apresentar, porque tem pessoas que são seus convidados, né, que também não me conhecem. Então, eu sou a Ana Graff, eu sou instrutora de mediação também como a Mari, né, e eu trabalho com comunicação não violenta e sou conciliadora no juizado especial e sou uma apaixonada pelo assunto, também faço facilitação de círculos restaurativos, gosto muito, e até vou falar um pouquinho da minha experiência com o círculo para daí passar a palavra para você. Mas antes de falar, eu lembrei agora na hora, queria te mostrar esse aqui, Mário. Esse Hum, aqui, tá? É um pingente que o meu filho fez quando ele morou na Nova Zelândia. Um professor dele, de Maori, que ensinou ele a fazer isso aqui. É feito de osso. E aí você fala para as pessoas o porquê que eu estou falando isso para você, dos índios Maori, porque é uma história muito linda, né? Tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje, tá? E eu vou falar um pouquinho da minha experiência com os processos circulares para a Mari aí continuar o assunto. E
quando eu comecei a participar de círculos, que eu fiz a formação e comecei a facilitar círculos, eu digo que cada um que eu participei é como se tivesse uma pena a mais na minha asa, né? Então, cada círculo era uma pena a mais que me ajudava a flutuar, a ir mais longe, porque é um crescimento enorme, as pessoas não fazem ideia de quem aplica o círculo, quanto a gente cresce, a gente muda, a gente... é assim, é fantástico, né? Eu sou suspeita para falar. Mas, lá no juizado especial, eu tenho encaminhado muitos casos que, quando eu recebo lá, eu vejo que com a mediação fica muito limitado, então casos que envolvem discussões em condomínio, ou então casos de família, eu encaminho para os círculos restaurativos, né, os processos circulares, para o censo, né, que é o centro central de medidas socialmente úteis. Então, lá nós temos essa possibilidade de encaminhar para o censo, né, e até é uma das perguntas que eu vou fazer para você, Mari, né, ao longo da nossa conversa também, essa questão. Mas aí, quando eu encaminho, eu encaminho com tanta tranquilidade. Claro que é difícil você explicar para as pessoas, olha, isso aqui para você vai ser melhor, vai lá, você vai gostar. Mas quando eu dou curso de mediação, eu sempre falo de processo circular. Eu não acho que o curso de mediação seja completo se você não falar de comunicação não violenta, se você não falar de processo circular. E quando eu falo do processo circular, eu costumo dar um exemplo que se eu não me engano, aconteceu em Ponta Grossa, ou em Ponta Grossa não, Campo Largo, mas se eu estiver enganada, depois você me corrige, né? Não sei se você sabe desse caso, claro que eu não vou entrar em detalhes, né? Mas era um adolescente que fazia furtos, assim, muito frequentemente numa determinada região ali dos comerciantes. E aí chamava a polícia, daqui a pouco estava um menino lá de volta. E ele ia e voltava, até que eles conseguiram fazer o círculo restaurativo, né? Convidaram esse menino, acho que alguns familiares dele. E eu sei que no final disso tudo, os comerciantes, eles viram que eles se uniram, pagaram um curso profissionalizante para esse menino, inclusive parece-me que um dos comerciantes acabou empregando esse menino, ou seja, eles resolveram... você não sabe da história, pelo é Campo Largo. Deve ser Campo Largo, não é? E aí, assim, eu conto esse caso, sabe, nos cursos de mediação, quando eu dou o curso, e as pessoas falam, nossa, que fantástico, né? Porque ali, indo e voltando, aquele menino não estava resolvendo, né? Então, Mari, fazendo essa abertura aqui, até eu vou colocar rapidamente também que logo eu vou estar lançando um curso de negociação para advogados, tá? E vai ser nesse canal e nos outros canais que eu também possuo, né? Mas agora eu vou fazer uma pergunta para a Mari a respeito desse assunto tão maravilhoso, né? Eu anotei várias aqui, Mari, vamos ver se dá tempo, né? Eu quero que você, para quem não conhece, né, o processo circular, que você explique o que é, para que serve, né? Agora a palavra é tua. Fica à vontade. Ana, muito obrigada pela tua acolhida. Tenho um carinho muito grande por você, por toda a tua família. Eu vi que a Márcia tá aí. Um beijo, Márcia. A Paloma também tá aí. Eu estava conversando com ela há uns minutinhos atrás. Muita responsabilidade falar junto com você, né? Minha chefa está nos vendo. Eu já vi Larissa aparecer por aí. Minha colega Aline, que acabou de entrar. De Londrina, então pessoas, né, algumas pessoas de gabarito conosco hoje. Meu filho entrou na live também, ele não tá aqui em casa. Então, aquela bem coruja, mãe, um beijo, filho. Mas assim, eu estava até pensando, né? Mas o que é processo circular? Como é que eu vou falar sobre o processo circular, né? E aí eu recorri ao livro da Célia Passos. E o nome do livro é esse livro aqui. Não é marketing, eu não ganho, mas é porque as pessoas que escrevem merecem, né? Então é esse livro aqui da Célia, que é Circulando Dentro e Fora de Círculos. E a Célia é uma facilitadora de círculos, mediadora, né? Muito parecida com a nossa caminhada. E ela vai falar que a gente se encontra num momento
de litígio, de violência, e que a humanidade tem requerido uma forma diferente de resolver seus conflitos. Sim. E eu não digo uma forma nova, porque o círculo não é novo, certo? O círculo é algo que vem da nossa própria ancestralidade. A Gláucia fala sempre, né? A Gláucia, que é psicóloga que trabalha no Sejus, que é doutora em JR, ela fala que a história do círculo está na história da humanidade. O jeito de conversar em círculo está na humanidade. E aí nós temos algumas referências de estudiosos que resgataram de culturas originárias, e uma delas é da cultura Maori, na Nova Zelândia, essa abordagem. Então, toca o coração ouvir esse teu relato. É um bem muito precioso esse que você tem no seu pescoço. Muito, muito. E aí nós temos vários povos originários, né? Dos povos de origem das nações, onde a gente pode resgatar essa cultura. E algumas culturas já resgataram e já honraram essa cultura. Então, a Nova Zelândia, inclusive tem uns vídeos agora que foram publicados da Nova Zelândia que ressaltam essa cultura, que é a cultura do cuidado, da comunidade, esse conhecimento da comunidade, aquilo que todos nós pertencemos a esse lugar, nós somos indivíduos que compõem uma comunidade, né? Então todo esse olhar tem dentro da justiça restaurativa. E quem sistematizou e aonde nós fomos buscar esse conhecimento, primeiramente, foi a Kay Pranes. A Kay Pranes é uma professora e que trabalha com justiça restaurativa nos Estados Unidos, e ela entrou em contato com os povos de origens do sul do Canadá e do norte dos Estados Unidos, que trazem essa ideia de sentar em círculo e permitir que os assuntos difíceis sejam conversados e resolvidos por todas as pessoas. Então, o círculo é um lugar em que todos têm voz. É o lugar da equidade, né? Então, é permitido a todos colaborarem a todo momento. Então, ninguém é mais importante. Até ontem eu estava vendo mesmo uma live do Paulo Moratelli, que foi meu professor e fala bastante sobre círculos. E ele fala que dentro dos círculos nós temos papéis diferentes. Mas esses papéis não tiram a nossa liderança compartilhada. Então, num círculo restaurativo, em cada cadeira existe um líder. E a forma de a gente conversar com o objeto da palavra, então, o processo circular, ele tem alguns elementos que o constituem, né? Então, nós sentamos nesse formato circular para que a gente possa se enxergar, todo mundo se enxergar de corpo inteiro, e para que a gente possa se olhar, né? E que não há um lugar mais alto ou não há um lugar de importância maior ou menor. Todos ocupamos o mesmo lugar de importância. E aí o objeto da palavra, que é um objeto significativo, que tem sentido, significado para aquele grupo, ele é passado de pessoa em pessoa para que ela traga a sua colaboração. E quando eu estou com o objeto da palavra, esse é o meu momento de fala. Eu tenho todo o momento que eu estiver com o objeto da palavra. E aí a gente começa a pensar em senso coletivo. Porque se todo mundo vai participar, o que é importante para eu participar nesse lugar a partir dessa proposta, né? Então, o facilitador vai fazer os facilitadores, sim, o processo circular é sempre em dupla, vai fazer algumas propostas de perguntas reflexivas para que as pessoas contribuam seja para a resolução do conflito, seja para... O processo circular, ele é algo é um jeito de conversar, né? É um processo dialógico tão maravilhoso que nós podemos falar sobre qualquer assunto. Para que a gente pode usar círculo? Para tudo. Não em todos os casos, mas para tudo, né? Então, nós conseguimos fazer... E a Kay traz isso, né? Ela tem um livro Processos Circulares dela, é um livrinho bem fininho, muito didático, e que ela vai nos exemplificar onde que a gente pode usar processo circular, né? Então, a gente usa em diversos lugares. Eu sou chefe escoteira, eu uso no escoteiro. Nós usamos em família, né? Nós temos uma história de um chá de bebê que foi feito em círculo para celebrar a vinda de uma pessoa, né? Para a vinda da criança. Eu posso trabalhar lindo, com conflitos.
Então, dentro da escola, no ambiente de trabalho, eu posso estabelecer diretrizes no ambiente de trabalho, refazer combinados, né? Então, eu tenho uma grande possibilidade de trabalhar com o círculo, assim. E, então, ele é esse resgate, o processo circular é um resgate dessa nossa cultura da humanidade, em que nós permitimos, principalmente, ser ouvidos, as pessoas serem ouvidas. Né? Ok. Então é um momento que cada um tem o seu momento de fala, mas ele é principalmente um lugar de escuta qualificada. Porque como esse objeto da palavra vai passar, eu sei que eu vou ter o meu momento de falar. Então eu não preciso atropelar o outro, porque o meu momento de fala também vai ser respeitado. Né? Então há esse enredo, né? Então esse caminhar do círculo, esse circular da palavra vai proporcionando um ambiente seguro para que as pessoas não falem só apenas da questão do nosso lado racional, mas que a gente possa se colocar integralmente nesse lugar, emocionalmente, né? Eu me colocar como pessoa a partir daquilo que eu sinto, contar a partir da minha história, né? O processo circular é um processo de contação de histórias no seu cerne. É maravilhoso. Até vou agora complementar um pouquinho o que você colocou, que eu lembrei aqui que o doutor Bacelar, né, o nosso desembargador, que, nossa, ele, né, o círculo, mediação, isso aí faz parte do dia a dia dele, né? Mas uma vez eu perguntei para ele, a gente estava conversando sobre alguns círculos e eu falei assim, puxa, as perguntas norteadoras, né, que são aquelas perguntas que vão fazendo as rodadas, né, e que as pessoas vão conversando. Então, a gente estava falando sobre um círculo com pessoas que têm um problema com a drogadição. E aí eu falei assim, qual a pergunta que o senhor colocaria? Ele falou algo que eu nunca esqueci. Ele falou assim, Ana, sempre procure o que dá o contraste, né? Então, ali, se a droga leva para a morte, então o assunto tem que ser a vida, né? Então, o que me leva a lutar pela vida? O que me faz ter amor pela vida, né? Até a própria filosofia, a teoria do contraste, né? A teoria oriental do contraste, que o ser humano, nós conseguimos ter consciência das coisas quando nós enxergamos o contraste, né? E eu acho que a pergunta norteadora, muito bem colocada pelo Dr. Bacelar, ela faz exatamente esse ponto da teoria oriental do contraste, né? E a respeito do objeto da palavra, né? Uma vez eu utilizei numa mediação, porque estava muito difícil controlar as partes, e eu falei, olha, eu vou utilizar com vocês aqui um elemento que é da justiça restaurativa e fala quem tiver com o objeto da palavra. E a única coisa que eu tinha ali era uma caneta, né? E aí eu falei, fala quem está com a caneta na mão, a caneta é o microfone, é o objeto da palavra, porque eu não tinha muito tempo para explicar, né? O negócio estava fervendo ali, né? E aí a caneta funcionou super bem, eles se acalmaram, sabe? Mas chegou num determinado momento que a pessoa que estava falando, a outra estava lá do outro lado, ela levantou, foi lá e tomou a caneta da mão e falou, agora é minha vez. Para você ver como fixou, né? Ele não precisava da caneta para falar, mas ele foi lá e tomou a caneta da mão porque ele queria dizer. Então você veja como é forte quando você fixa o objeto da palavra. Agora vem uma pergunta para você, e até para você complementar o que eu falei. O que a justiça restaurativa trouxe na sua vida? Como que ela mexeu com você? Eu estou curiosa para saber essa tua resposta. Ana, antes de responder a tua pergunta, eu acho que é a Sônia. A Sônia, não conheço a Sônia, mas ela tá ali. Enquanto você estava falando, eu estava acompanhando. E a Van fala, escutativa, sim, mas é o processo de escuta, eu digo escuta qualificada, porque a nossa fala também é qualificada. E esse exemplo da caneta é sensacional, porque no círculo, o objeto da palavra, ele vai passar a cada pergunta norteadora, então vamos voltar lá para o Beto, maravilhoso, eu acho que é alguém que nos inspira, né? Se tem uma inspiração, sim. Tem o desembargador Roberto Bacelar, né? E essa questão da pergunta norteadora, a gente vai começar lá primeiro as perguntas de contação de história, então não para a pessoa racionalizar, né?
mas sim para ela trazer aquela emoção de dentro dela. Então, a partir daquela história, para a gente fazer a conexão entre as pessoas, o que é muito importante. E esse lado do olhar prospectivo e positivo, né, Ana? Que é eu olhar para aquilo que constrói. Aquilo que eu quero fazer, não aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu quero fazer, o que eu gosto de construir, o que me faz bem. E eu lembro conversando com a Érica, uma das nossas colegas instrutoras, e aí a gente estava dando um curso para professores, e eles falaram, mas a gente quer falar sobre o bullying. E aí a gente falou, não, mas tem um roteiro de círculo bem legal que a gente fala sobre criar amigos confiáveis. Não, mas eu quero falar sobre o bullying. Sim, pois é. Porque é sobre isso. Então, o que a gente vai fazer para construir? Como é que eu posso ser um amigo confiável? Então, quando eu tenho esse olhar positivo, prospectivo e ativo de eu sei o que eu tenho que fazer, e aí a CNV vem em consonância e diz assim, tem uma expressão autêntica e clara, seja claro naquilo que... Faça um pedido claro, objetivo. Então, por isso que elas conversam muito bem. Eu também acho que não existe mediação sem CNV, nem círculo sem CNV. Né? Então, e a história da caneta é no círculo. Uma ligação aqui. E era da minha mãe. Então é sinal que ela não está assistindo nossa live. E aí, isso de eu querer pegar a caneta é que no círculo, esse movimento, ele é sequencial. Então, não existe nenhum momento em que eu não vou passar o objeto por todas as pessoas. Então, não é um toma lá da cá de conversa. Então, tipo, eu falo, me dá aquilo. Não. Eu sei qual vai ser o meu momento que o objeto vai chegar em mim, né? E como ele é poderoso, como as pessoas se identificam com muita facilidade. E cuidam dele, né? Para que o outro não fale. Mas voltando à tua pergunta, olha lá, já me estendi um montão. Mas voltando à tua pergunta, eu falo assim que maio de 2014 foi um divisor de águas na minha vida. E eu sempre falo que eu tenho muita dificuldade de mudar de uma hora para outra, vir alguma coisa de mudei minha vida. Então, o meu processo de transformação começa no curso de mediação em 2012. E quando eu fui para o curso de mediação, eu já vi que tinha alguma coisa que era diferente daquilo que eu estava acostumada, daqueles 5 anos belicantes da faculdade de Direito, e que existia uma outra porta, um outro lugar que eu me sentia muito mais confortável e aonde eu sentia muito mais o que eu sempre busquei, que era a sensação de justiça, de construção de sensação de justiça. E em 2014 eu fiz o curso de Justiça Restaurativa com a Fátima De Bastiani, que é a tradutora da Kay, e o Paulo Moratelli, aqui em Ponta Grossa, que foi, acho que, sem dúvida, um dos maiores presentes que eu já ganhei na minha vida foi poder fazer o curso, né? E o curso, eu acho que assim, o maior aprendizado que eu tive com a vivência do processo circular, e aí tem muito a ver com a escuta que a gente estava falando, para mim, assim, você resume de todo esse teu aprendizado em círculos, resuma em uma frase. Para mim, hoje, é mais importante eu ser ouvida do que eu falar. Então, o círculo me deu a possibilidade de ouvir as pessoas daquilo que elas gostariam de ser ouvidas e de eu me sentir ouvida, né? Então, quando eu estou em círculo, é um lugar onde eu me sinto em casa, onde as coisas podem se transformar conversando desde círculos de relacionamento que falem de nós mesmos, de autoconhecimento, de autocuidado, até de círculos que vão falar do conflito, porque o conflito é algo natural, vai existir, sempre vai existir. A questão é como é que eu abordo esse conflito, que linguagem eu uso para esse conflito, né? Como é que eu transformo a minha relação a partir do conflito? O conflito é algo que está dizendo, nós temos um relacionamento, tem algo que não está legal, então o círculo é essa possibilidade, né? Então ele me transformou na minha relação com os meus colegas de trabalho, na minha relação familiar e na minha relação comigo mesma.
Ah, Porque eu sabia! Eu tinha certeza! o círculo é um lugar, quando você está em círculo, como ele é um processo reflexivo, ele te põe o Sim, tempo inteiro para pensar. E eu me lembro do sim. meu primeiro curso, eu nunca achei que um curso fosse reverberar tanto, durante Aham, tanto tempo. Sabe aquilo que você está digerindo a informação? E sim. passavam os dias e as coisas ficavam na minha mente. Eu falei, poxa, mas eu Aham, acho que é por aí. Acho que por uhum, aí a gente consegue ser mais humano, a sim, gente consegue se conectar melhor com as pessoas, né? E sim, essa nossa busca do humano como ser social, da busca de formar vínculos saudáveis. Então, o sim. círculo é um lugar onde eu consigo, né, estabelecer vínculos mais saudáveis com as pessoas. Então, ele te faz pensar, ele te para pensar. Né? Ele Aham, para você sentar e dizer, ok, agora é isso aqui, essas pessoas agora estão comigo, essas pessoas são importantes. E o que, que a gente vai fazer com o que a gente tem? aham. É um presente, né, Mari? Foi muito bom ouvir, né? Tuas palavras foram. Eu mais ou menos esperava, porque quem passa pela formação, né? Eu digo assim, até quando você vai aplicar, né, o próprio processo circular, as histórias são lindas demais, né? Até na live passada que eu estava conversando sobre com a Márcia sobre a Constelação familiar. constelação familiar, você faz uma mudança muito radical na vida da gente, assim, e você pensa assim, meu Deus, por que tudo isso já não veio há muito tempo atrás, né? Então, quando eu faço lives, assim, eu fico pensando, tomara que chegue, porque cada mensagem que a gente manda é como se fosse uma música, né? Então, de repente, você gosta de jazz e você fala, né, um tom assim, e a pessoa que gosta de jazz vai te escutar, né? E se eu falar, a pessoa não me escuta, porque eu falo, digamos, rock, né? Mas quem gosta de rock vai me escutar. O importante é que a gente consiga levar, né, algo tão precioso para a gente, para o nosso trabalho, né, para ali trabalhar com a questão que você falou, a injustiça, né, para que seja a justiça ela esteja presente, né, e você poder levar isso daí para as pessoas entenderem que isso não está só no poder judiciário, né, que é vamos lá, a próxima pergunta, vamos lá. Né? E quais são, ainda dentro da questão do judiciário, né, quais são os juízos, né, que estão utilizando os processos circulares e se você tem para trazer aqui para nós alguns resultados, algo nesse sentido, Mari, né? Então, a nossa história é muito bonita. Deixa eu mandar um beijo para aniversariante do dia hoje. A Eliette tá fazendo aniversário, então parabéns, Elietinha. Mas eu tenho que mandar um beijo pra Paloma, porque ela disse: você vai mandar um beijo pra Eliette, não vai mandar pra mim? Então, beijo, falou. Você conhece a tua irmã, você sabe como que ela é. Paloma, um E, beijo também. ó, tem beijo pra todo mundo. E assim, e como é que tá? Então, nós fizemos o curso em 2014. E Uhum. aí eu me lembro de uma das conversas de lanche, foi onde é que a gente vai aplicar isso, né? E aí foi a época, em 2014, aqui no Paraná, a implementação do Sejusques era a requerimento do juiz. Né? Uhum. Embora a resolução seja de 2010, a 125 seja de 2010, Uhum. a implementação começou. O juiz que quer implementar o Sejusc, abrir um Sejusc, requer o Sejusc e diz que tem condições de implementar um Sejusc, né? Uhum. E aí, em 2014, foi solicitada a implementação do Sejusc em Ponta Grossa, com o primeiro projeto prevendo a prática restaurativa dentro do Sejusc. Então, o primeiro projeto de Sejusc com implementação de práticas restaurativas foi o de Ponta Grossa. Então, a gente queria um Uhum. lugar onde a gente pudesse aplicar. Porque quando a gente Uhum. fez o curso, a gente já percebeu que não adianta uma vara fazer, mas a gente precisa de um lugar, porque diferente da concepção de competência,
As metodologias autocompositivas, e daí a JR entra dentro da metodologia autocompositiva, né, que é a construção da decisão a partir dos envolvidos, elas são questões relacionais, né? Então, a gente olha dentro da justiça restaurativa para a relação. Parece estranho dizer, mas assim, não interessa muito a competência jurídica do conflito. A gente não reparte o conflito. A gente traz as pessoas e a relação das pessoas com o conflito. Então, o ambiente mais adequado para conversar desta forma seria dentro do Sejusc. E aí, o Sejusc é um lugar que ele capta os conflitos, independente da competência onde esse conflito esteja, para resolver o conflito e trabalhar a relação das pessoas. Né? Então, aqui em Ponta Grossa, nós começamos os nossos primeiros casos. Olha, minha mãe, beijo, te amo, só porque eu falei que você não estava assistindo a live, agora ela apareceu. Nós começamos com os primeiros casos, que é onde a justiça restaurativa mais desabrochou no mundo, onde ela tem mais desempenho, que é na socioeducação, né? Então, no cometimento de ato infracional. Então, nós começamos com a vara da infância, foram os primeiros casos. E no nosso curso, no curso de 2014, tinham muitos juízes da área da infância também, né? Então, eu não posso deixar de honrar o nome do desembargador Guilherme. Na época, a nossa segunda vice-presidente era a desembargadora Dulce, e aí a doutora Jurema foi quem era coordenadora do Sejusc na época, a doutora Larissa, que hoje é coordenadora, era nossa adjunta, e a doutora Heloísa, a doutora Vanessa, então as mulheres que trouxeram a justiça restaurativa para implementar aqui em Ponta Grossa. E aí nós recebemos alguns casos da infância, né, do conflito, né, infracional, porque na Nova Zelândia, onde estão lá os povos maores, é onde tem uma das formas de justiça restaurativa, né? Uma das metodologias, para mim, é muito pouco a gente dizer que processo circular é metodologia. Ele não é só. A Célia Passa, ela vai falar que processo circular é uma metodologia de JR que só existe se baseada nos valores e nos princípios da justiça restaurativa. Então, ela não é uma mera metodologia. Ela tem uma base fundamental desses ensinamentos ancestrais, né? Então, na Nova Zelândia, a gente tem as conferências de grupos familiares, que é uma metodologia, né? Um dos métodos de justiça restaurativa, que a gente também aplica aqui no Sejusc. Em menos casos, mas a gente tem. Então, o que a gente mais tem são círculos de construção de paz, que é a metodologia dos processos circulares trazido pela Kay Prantz. No Brasil, a imensa quantidade, né, a maioria, acredito que aí, não tenho esse dado corretamente, mas em torno de 97% dos casos são trabalhados com círculos de construção de paz. Então, e aí começou a vir essas questões, e aí vinha o adolescente, e aí tinha um problema, e a gente tem, hoje, na infância, seja nos casos de ato infracional, seja nos casos de protetiva, então o que a gente chama de seara cível da vara da infância. Nós temos família, né? Então, vários casos da família. Nós temos no crime, no criminal. Nós temos na violência doméstica, que é uma criminal especializada, né? Já tivemos também na fazenda pública. Então, já tivemos círculos na fazenda pública, em alguns casos da fazenda pública. Então, assim, aonde que pode, Mari, fazer círculo? Aonde as pessoas quiserem, por causa do princípio da voluntariedade. Então, aonde as pessoas quiserem se disponibilizarem a sentar em círculo para conversar e construir algo para elas, né? Nós atendemos aqui em Ponta Grossa também no pré-processual. Então, quando o caso chega, a gente verifica, né, quando a situação é trazida por alguém da família, se é mais pertinente a gente fazer círculo, se é mais pertinente fazer mediação, qual é a metodologia adequada. E a gente trabalha muito, Ana, muito, e a Kay fala lindamente sobre isso, né? Perguntado num curso de aprofundamento, ela falou, onde é que eu tenho que aplicar círculo? E ela fala assim, que o círculo
é como um músculo, né? Então a gente aprende a viver em círculo, o nosso músculo melhora quanto mais a gente pratica. Então, Sim. quanto mais a gente fizer círculo, mais a forma de viver em círculo vai ser implementada e a gente vai nos acostumar a viver com aquele olhar. E aí ela fala da questão preventiva do círculo. Eu faço círculo antes do conflito, né? Nós estamos agora fazendo, a Gláucia tá aí na live. Deixa eu mandar beijo pra Gláucia, porque senão eu mandei pra Paloma, pra Eliette, não mandar pra Gláucia. Vai dar conflito isso, né? Vai dar conflito. Vamos ter que resolver depois. Mas nós temos feito, a Gláucia vai me ajudar há quantas semanas? 4, 5, 6 semanas, os círculos virtuais, né? Então, nós temos feito círculo de apoio para a pandemia. Olha lá, a Gláucia já deu risadinha. Então, nessa época de pandemia. Então, ninguém tem conflito entre as pessoas, né? Que vão para o círculo. Mas a gente faz para esse círculo de apoio, esse momento de escuta. Eu preciso falar como que eu estou me sentindo. E o que é legal no círculo, para mim, então, círculo a gente tem que fazer muito círculo de relacionamento. Então, ela fala da pirâmide, né? Então, aí os círculos de conflito e em menos quantidade os círculos de reintegração, onde o vínculo já foi rompido. Então, eu faço bastante círculo para fortalecer vínculo. Aí, para eu ter menos círculos para resolver o conflito, que são vínculos que foram fragilizados, e menos ainda em casos de círculo, em vínculos rompidos, né? Então, a adequabilidade. Isso até dá para entender, por exemplo, não deixar o doente chegar a estado de, né, tipo assim, já tá, deixar se alastrar, né? Ou seja, aquela, vamos comparar com uma doença, né? Deixar a doença crescer, né? Virar uma escara ali, né? Se você puder segurar no começo e evitar que ela cresça, quer dizer, você vai ter até disponibilidade para atender vários outros conflitos e ter nessa, conseguir obedecer essa pirâmide que você está falando. Achei muito legal, adoro pirâmides, né? Porque a pirâmide ela dá uma ideia assim, muito certa para a gente de hierarquia e o que você pode trabalhar para que não chegue lá. Mas até, veja, a gente está falando aqui, muita gente que pode estar assistindo, até esse vídeo vai ficar no YouTube, depois eu coloco ele no YouTube, então vai ficar no Instagram, eu mando para você, você pode deixar no teu, e vai ficar no meu YouTube também, então o pessoal pode assistir depois. Mas, a gente falando aqui, tá, de justiça restaurativa, mas e as pessoas que não querem ir até o judiciário, e querem utilizar a justiça restaurativa, por exemplo, um síndico, puxa, está dando tanta briga aqui no condomínio, como é que eu posso contratar 2 facilitadores para aplicar o círculo? Como que faz isso? O que você pode falar para essas pessoas? Então, hoje, a gente tem a justiça restaurativa como essa ideia de conhecimento comunitário. Aqui em Ponta Grossa, as pessoas vão voluntariamente fazer os círculos, né? Então, a gente conhece algumas pessoas vanguardistas, tem escritórios, né? Até escritórios de advocacia poderiam ter um especialista em né? Um facilitador, uma dupla de facilitadores. Uma dica aí para os advogados, né? Uma dica para os advogados. O nicho da autocomposição, para mim, o nicho da autocomposição só aumenta para o advogado. Não só para o advogado, mas para pessoas que têm um pouco de habilidade natural de ouvir o outro e que disponibilizam do seu tempo, que é algo muito precioso, para permitir que as pessoas falem, para que as pessoas conversem, né? Então, é possível fazer isso no pré-processual, e as nossas formações de curso, Ana, são... A maioria das nossas pessoas formadas de curso, em cursos de JR pelo próprio TJ, né, que o meu lugar de fala é o lugar do tribunal, são pessoas da comunidade. Então, vamos dizer, às vezes a gente tem um conflito na escola, a gente vai até a escola fazer o conflito, vai lá. E para as pessoas que não querem abrir um processo, a gente pode atender no pré-processual, que não é processo, né? Não vai ter nenhum histórico de processo, embora seja um ambiente
Jurídico. Ainda assim, né? Você vai lá. Aqui em Ponta Grossa, o que eu acho muito legal, aqui aí no Sejusc Cível, o Sejusc não é no fórum, né? Então, aqui em Ponta Verdade. Grossa, o Sejusc não é no fórum. Então, as pessoas, é Uhum. no fórum ou é no Sejusc? Então, tem um pouco Verdade. dessa divisão, assim. A gente sabe que nem em Uhum. todas as comarcas isso é possível, É. né? Uhum. É sempre uma discussão, faz o Sejusc junto ou não, né? Mas acho que Mas pelo que você colocou, o ideal seria que fosse separado, né? Justamente para dar essa ideia de que ali a conversa é um pouco diferente, né? uhum, Pela tua é, colocação. a nossa abordagem é diferente. O olhar da justiça restaurativa é um olhar diferente. Ele sai desse paradigma de culpa, de quem tá certo, quem tá errado, para um paradigma de quem sofreu o dano e como nós vamos repará-lo. Então a gente Uhum. olha para esse olhar da responsabilização. Então, Uhum. o que eu fiz, o que eu tenho que fazer agora com o que eu fiz. Então, é um processo Uhum. construtivo. E é um processo coletivo construtivo. E o mais Uhum. legal da JR é que não tá só lá nesse lugar as pessoas imediatamente que sofreram o conflito, né? Então, a gente tem a questão da comunidade, da rede, e não é um terceiro dizendo o que tem que acontecer, são as pessoas envolvidas, né? Quem Uhum. sofreu o dano, quem causou o dano, e quando as relações são continuadas, esse polo às vezes se inverte, e a comunidade envolvida. Então, quem que é a comunidade? As pessoas que estão por perto, alguém que é alguém de referência, então pode ser uma professora, se for alguém na escola, pode ser uma avó, um parente mais distante que se relacione bem com as pessoas. Então, quem é essa comunidade que vai estar junto, assim. Uhum. E, Mari, até mais uma pergunta aqui. Como que as pessoas podem fazer para encaminhar um caso para a JR, né? E até como que vai fazer para saber essa diferença? O que vai para a JR, né? O que vai para a mediação? Até, por exemplo, o conciliador, os mediadores, até o próprio magistrado, o Ministério Público. O que você pode trazer assim para dar essa luz para essas pessoas, né, com relação a isso? E se veja, Ana, eu falo assim que a resolução 125, quem gosta de autocomposição, tem a resolução 125 num pedestal, assim, ele é o marco regulatório, mais do que um marco regulatório, ele diz qual é a mentalidade da coisa, a intenção da autocomposição. E a resolução 125, ela fala em capacitação continuada. Então, quando a gente entra neste mundo da autocomposição, a nossa capacitação, veja você aí que falou de CNV, que falou de processo circular, que fala de mediação, que fala de conferência familiar. Então, eu preciso ter conhecimento, né? Então, quem trabalha no Sejusc e assim, eu chego, eu quero ser mediador, eu vou lá, fiz o curso de 40 horas e mais o estágio, que é puxadão, a gente sabe tudo isso, como é que funciona. Uhum. E eu parei aí, vou ficar. Não tem parei aí, né? Então, lá no Sejusc, nós temos alguns conhecimentos adquiridos. Quanto mais a gente estuda, mais a gente abre leques de portas. E eu falo sempre isso: o Sejusc é o fórum de múltiplas portas. Então, a pessoa chega com o probleminha dela, com o conflitinho, e entrega na mão de quem conhece um monte de metodologia, né? Uhum. Então, o FALEC tem um livro sobre isso, que fala sobre como é que eu monto, articulo, qual é a metodologia adequada para cada um, né? Como é que eu construo um sistema de resolução de disputas, né? Então, quando a pessoa chega com o conflito, nós que somos capacitados podemos olhar para ele e dizer, olha, aqui eu acho que a metodologia é tal. E aí, Ana, você falou, né? Eu sou conciliadora no juizado e às vezes eu vejo que o caso é um caso de justiça restaurativa e indico para as pessoas irem. Você só faz isso porque você fez o curso de capacitação de justiça restaurativa. É E verdade. sabe, É né? verdade. Então, eu preciso me capacitar para saber, né? E Uhum. eu peço sempre, para quem fez curso comigo de JR ou de mediação, vai conhecer a referência, eu falo sempre para a gente pensar num iceberg.
E pensar que esse iceberg em alto mar é o nosso conflito. E eu estou aqui com o meu barquinho do lado de cá e preciso transpor esse iceberg, ok? Se eu conseguir transpor esse iceberg pulando no mar, pegando um espaguete e um pé de pato e atravessar e transpor, se eu consigo isso, eu transpus o conflito, ou seja, eu fico na superfície do conflito, no objetivo de simplesmente atravessar o iceberg a partir daquilo que eu enxergo, a metodologia adequada é a conciliação. O meu motivo pelo qual eu quero alguma coisa se confunde muito com o objeto daquilo que eu quero. Né? Então, na conciliação, eu consigo tratar o conflito de forma sem entrar nos interesses subjacentes. Né? Tem outros vários enfoques, mas vamos pensar assim. Eu não consigo atravessar se eu for só de espaguete. Então, eu preciso pôr o snorkel e mergulhar e olhar de forma subjacente para esse conflito. Interesses subjacentes. Aí, ok, eu enxerguei ali com o snorkel mergulhando e eu consigo transpor? Joia, eu vou fazer mediação. Ou seja, a mediação não me basta a superficialidade. Né? Então, eu preciso saber que existem outros interesses subjacentes envolvidos. Não foi suficiente. Eu preciso colocar o cilindro de oxigênio e mergulhar fundo nessa relação. E trazer para essa relação o que a Kay vai falar, o nosso lado emocional e o nosso lado espiritual. Porque a gente trabalha com conflito apenas o nosso lado mental e o nosso lado físico, que é o de fazer alguma coisa. E esquece que a gente é mente e espírito. Então, quando eu tenho que trazer essa integralidade, que eu preciso mergulhar mais fundo, eu vou na aplicação da justiça restaurativa. Então, é a profundidade de trabalhar o relacionamento que eu vou dizer qual a metodologia mais adequada para trabalhar com essas pessoas. Então, pode dizer aquele que estuda a metodologia. Então, um autocompositor não é um compositor de música, nem música para si mesmo, é alguém que vai se especializar em permitir com que as pessoas tenham um espaço seguro suficiente para incentivar, colaborar com metodologias para que elas possam construir a solução do conflito delas. E aí a gente precisa sempre ter esse olhar múltiplo para as várias metodologias. Isso. Não, é fantástico, né? Até quando a gente utiliza a figura do iceberg para explicar para as pessoas, né? Que o conflito ele pode ser superficial e por baixo tem muito mais. Se você não coloca um iceberg num curso de mediação, você não consegue explicar a mediação, porque ele mostra bem certinho, né? E claro que a justiça restaurativa, então, ela vem... E até eu acho assim que a justiça restaurativa ela é muito adequada quando são grupos muito grandes, né? Por exemplo, assim, o condomínio eu acho fantástico, porque você poder reunir várias pessoas, né? E elas não têm ali um comprometimento de quem é que está certo, quem está errado. Não, nós vamos aqui aproximar as pessoas, nós vamos esclarecer algumas coisas, mas a aproximação ela está em foco, né? Muito parecido com a mediação. E até esse caso ali de Campo Largo com aquele menino, né? Que foi possível porque houve esse espaço, né? Essas pessoas puderam ter esse momento e se ouvirem, e ouvirem também aquele adolescente, né? E os familiares dele. Eu não sei, assim, em detalhes como que foi, né? Mas o que me impressionou muito quando eu fiz o curso de Justiça Restaurativa, né? De processos circulares, foi que trouxeram que lá no Rio Grande do Sul, eles, quando começaram, me corrija se eu estiver enganada, tá? Mas eu mais ou menos lembro. Foi um caso de homicídio e que aí foi... É isso mesmo, né? Você estava lançando a cabeça, eu estou indo no caminho certo. Tem um caso de homicídio, eu acho que o primeiro caso foi o do bonde, se não me engano, né? Como eles chamam lá. Mas tem esse caso de homicídio também, das famílias que aí e eles foram buscar, né, os familiares da vítima para saber se eles poderiam participar. E daí diz que a mãe da vítima, ela falou assim, eu estava esperando por isso há anos, que alguém me ouvisse, né? Então ela aceitou na hora.
E você veja que aquela pessoa, né, a mãe da vítima, que estava ali, o Estado tomou para si, né, a questão do crime, mas eles ficaram de lado. E quando isso foi possível para ela disse que era o que ela estava esperando. E parece que foi um caso assim, eles se escolheram para começar a trabalhar a justiça restaurativa. E quantas outras pessoas que de repente gostariam de ter essa oportunidade, né, que essa mulher teve. Eu não sei se é mulher ou se é homem, mas enfim, foi esse o caso. E ali eu falei, meu Deus, que curso que é esse? O que vai acontecer comigo aqui? Olha, como é que ele está começando, né? Não sei E, se para você. Pode e falar. assim, Ana, quando a gente trabalha com justiça tradicional, a vítima não tem espaço nenhum, não tem lugar para a vítima, né? A vítima, eu falo que ela é o X9. Então ela serve para eu saber o que aconteceu e aí também você não leva muito crédito, porque afinal você está se dizendo vítima, então eu tenho que achar outros vários recursos para provar aquilo que você está falando, né? E mexe dolorosamente naquilo que a vítima viveu, né? Quando a gente traz esses 3 pilares para a JR, que é o pilar do ofensor, o pilar da vítima e o pilar da comunidade, eu trago principalmente esse lugar das vítimas indiretas, né? Nós trabalhamos aqui em Ponta Grossa, tem um projeto fantástico da Gláucia, que se chama Eu Converso, que trabalha com as vítimas de feminicídio. Se você falar isso dentro de uma faculdade de direito, quem é vítima de feminicídio? A mulher que morreu. Então não tem mais vítima. E os 6 filhos dessa mulher que ficaram? E a mãe dessa mulher que agora cria os 6 netos? Essas pessoas são vítimas disso que aconteceu. Claro. Né? E a justiça restaurativa enxerga estas pessoas e traz estas pessoas para elas comporem a solução, para elas poderem serem ouvidas, né? Eu estava esperando para falar, eu queria que alguém me ouvisse, que me desse o mesmo espaço para ouvir. Então, tem essa possibilidade, a justiça restaurativa, o Zer vai falar sobre isso, né? O Howard Zer, que a vítima, ela sai do lugar, a JR tira ela do lugar de vítima e passa para o lugar de sobrevivente. Olha só. Então, eu saio da condição de vítima e passo para o lugar de sobrevivente, porque eu precisava falar. Eu precisava dizer como que eu sinto e como que eu me senti, né? E há um processo nessa contação da história de como que eu me senti, como é que foi, o que aconteceu comigo, um processo de autorresponsabilização das pessoas, porque assim, o facilitador não precisa saber se a pessoa fez ou não fez, ela sabe. Quando ela vai escutar a vítima dela, aquilo faz esse processo reflexivo e pensar, poxa, fui eu, e agora o que eu faço com isso? Então a justiça restaurativa também traz essa uma oportunidade de fazer algo para reparar esse dano, né? E o que é legal, a Célia vai falar sobre isso, a Kay vai falar sobre isso também, que diferencia o processo de mediação e do processo circular, é que na mediação, o mediador é responsável pelo processo de mediação e as partes responsáveis pelo resultado, né? E eu piso isso sempre. Lembrem que vocês não são responsáveis pelo resultado. Se alguém construiu algo ou não construiu, você instrumentalizou para as pessoas construírem ou não construírem. Você é responsável pelo processo. Então, o mediador, ele diz, agora eu vou fazer uma sessão privada. Agora eu vou aplicar normalização. Agora, né? Agora eu vou fazer uma inversão de papéis. Então, eu cuido do processo, eu interfiro nesse processo. Na justiça restaurativa, no processo circular, essa liderança é compartilhada. Então, todos são responsáveis pelo processo. Porque a hora que o objeto da palavra saiu da minha mão como mediador e eu passei, o líder agora é quem está sentado do meu ladinho. E aí ele vai colaborar ou não vai colaborar, e vai passar o objeto da palavra. E aí, toda vez que o objeto da palavra foi passando sequencialmente, eu tenho a alternância da liderança. Por isso que isso é fenomenal numa questão de condomínio. Aonde a liderança é compartilhada. E aonde a voz de todos é importante ser ouvida. Né? Então, essa diferença E aí, na JR, todos somos responsáveis pelo processo, todos somos responsáveis pelo resultado. Então,
É claro que o facilitador tem um papel que é o papel do guardião, né? Ele é o guardião do espaço seguro. Então, mas é aquilo, né? Acontece em curso, acontece em vários lugares. Aquilo da pessoa tá falando demais, tá lá com o objeto da palavra, e tá falando, e todo mundo olha pro facilitador. O facilitador, naquele momento, o líder é quem está com o objeto da palavra, né? É claro que isso tudo tem um... Mas assim, eu não posso dizer, Ana, então agora nós vamos começar aqui a reunião do condomínio, cada um fala 10 segundos. Cada um tem 10 segundos. A pessoa tá no meio da fala, eu corto. Já no processo de mediação, eu vou dizer, pessoal, então nós vamos disponibilizar 5 minutos para sessão privada, ok? E aí, depois a gente vai alternar, porque a outra pessoa tá esperando lá mais 5 minutos. Quando deu os 5 minutos, eu que sou o responsável pelo processo, mediador, posso dizer, gente, agora então a gente vai parar, porque lembra que a gente combinou que era 5 minutos de sessão privada? Então, tem uma diferença de abordagem, de metodologia mesmo entre as duas coisas. Entendo. Ô Mari, deixa só te falar uma coisa. Normalmente aqui o sistema avisa quando vai terminar, tá? Mas com a Márcia não avisou. Qualquer coisa, mas eu acho que nós estamos dentro do tempo. Eu não consigo... eu aprendi, sabe, que a gente põe um relógio aqui. Então eu tenho um relógio, diz o meu relógio que falta 4 minutos aqui, mais ou menos pelo tempo que a gente começou. Não, mas então, vamos gastar tudo, mas vamos gastar esses 4 minutos. Eu queria só, antes de finalizar, né, falar para as pessoas que estão ouvindo que eu fiz um convite para falar com uma pessoa sobre compliance e mediação. Tá? Então, é um assunto bem diferente também, mas a mediação inserida neste contexto. Acho que, assim, vai provocar aí a curiosidade das pessoas para a próxima live, né? E, então, se são 4 minutos, eu vou agradecer a todos que participaram, né? Será que dá tempo de responder uma perguntinha? Não sei se você quer já finalizar. Pode, se tiver alguma perguntinha rapidinho aí. Deixa eu ver aqui se tem... Alguém quer alguma perguntinha rapidinho? Quer colocar uma perguntinha para nós? Olha, tô vendo um monte de coraçãozinho aqui. Eu também. Tô vendo as meninas lá de São João. Nós demos um curso, eu e a Larissa, no começo do ano, para as meninas de São João. Estão fazendo e acontecendo com o Círculo na Violência Doméstica. Tem muita história boa de lá que vem para Mara, Mari, deixa eu perguntar para você então. O conciliador ou o mediador que quiser fazer o curso, como é que ele faz? O curso de... Veja bem explicadinho, para ser facilitador judicial, precisa fazer um curso reconhecido pelo NUPEMEC. Quem que dá curso reconhecido pelo NUPEMEC? Hoje é a ESEG, Escola de Servidores do Judiciário, a EMAP, o Instituto Mundo Melhor, que é um instituto aqui de Ponta Grossa, que é um braço social do IMM, e eu acredito que tem um curso da professora Nilza em Maringá. E todos esses judiciais. E esses, a pessoa vai fazer o curso e vai poder atuar judicialmente. Existem alguns outros institutos que dão curso também, mas ainda não é reconhecido pelo NUPEMEC, né? Mas o que eu recomendo? Que você faça o curso, pelo menos o curso de 40 horas, né? Ou para quem quer ser facilitador de conflito, ou o curso de 20 horas. O que é legal? Entra lá no site do tribunal, dá uma olhadinha no conteúdo programático do curso que tem lá, e no curso que você for fazer, vê se bate o conteúdo programático, né? Para você, porque é aquilo, né? Hoje, o que eu indico hoje faça o curso que é reconhecido pelo NUPEMEC, para você poder depois atuar como facilitador judicial também. Acho que isso, eu acredito que muitas pessoas vão... gostaria de fazer essa pergunta, porque tem muitos conciliadores que já me perguntaram, eu falei, eu sempre falo, liga na ISEG para ver, né? Perdão, Ana. E para os conciliadores eu indico, converse com o teu chefe direto, seja o chefe de secretaria, para pedir para o teu juiz pedir um curso. Porque na ESEG, o cronograma o juiz precisa pedir o curso, porque aí é sinal que ele vai disponibilizar processo para que
a gente possa aplicar a JR, né? Então, em muitos lugares está sendo aplicado nos Sejusques. 28 segundos, 25. Quer dar um tchau? Ana, muito obrigada pelo convite e tô às suas ordens. Sempre. Eu que agradeço. E obrigada por todos, né, estarem participando, e vai estar no YouTube. E também vai ficar aqui no Instagram esse vídeo. Mari, nos vemos, tá bom? Então se cuida por aí. Para você também, se cuida. Um abraço. Um abraço, até. Tchau. Até.